Nós vamos falar sobre a importância de termos uma boa imunidade em tempos de pandemia. Estamos aqui com o Dr. Luiz César Anzoateg, que eu carinhosamente chamo de Dr. César. Deixa eu falar um pouco do currículo do Dr. César. Ele é formado em medicina pela UFMS em 75, que é o ano que eu nasci, viu, doutor? Nasci em 75, já entreguei minha idade agora. Olha que coisa. Dr. César é especialista em anestesiologia, especialista em acupuntura. Ele é professor aposentado em farmacologia pela UFMS e também aposentado como professor em anestesiologia pela mesma universidade. Ele possui o curso prático de ortomolecular, curso de longevidade saudável e membro da Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul. E nessa noite nós temos a grata satisfação de recebê-lo como nosso convidado. E até antes de começarmos aqui a exposição do Dr. César sobre a imunidade, a importância de uma boa alimentação, hidratação, eu quero rapidamente falar que o Dr. César, desde aí do final do mês de março, ele tem desempenhado aí através do teleatendimento médico, ele tem cuidado de pacientes com Covid aqui na nossa querida Três Lagoas, aí um número aí de quase uma dezena de pacientes, todos indo muito bem. Então, nesse tempo de tantas notícias ruins, de apenas mortes e notícias que nos deixam preocupados, tristes, eu quero aqui dizer para vocês que nós estamos diante de um médico que tem exercido a medicina de maneira científica, de maneira corajosa e buscando principalmente o melhor para os seus pacientes. De maneira bem pessoal, quero dizer para vocês que nos assistem que ele é o médico que cuidou do meu pai, que teve Covid com comprometimento pulmonar, fazendo um tratamento inteiramente domiciliar. E meu pai está muito bem, graças a Deus, e aos cuidados médicos do Dr. César. Dr. César, por favor, suas primeiras palavras na nossa live dessa noite. Bom, Neto, em primeiro lugar, quero agradecer o convite amável seu e da tua comunidade. Quero dizer da minha satisfação, da minha alegria de estar aqui com vocês e procurar transmitir um pouco do meu conhecimento adquirido nesses anos, sempre com a intenção de tentar melhorar o exercício da medicina. Sei que esse é um momento muito difícil para todos, estamos passando por uma pandemia realmente que tem ceifado a vida de muitas pessoas, se não de nossas famílias, pelo menos já conhecidas, né? Bastante amigos, conhecidos, parentes, e isso nos traz uma sensação de insegurança muito grande e que leva a alguns problemas que poderemos, inclusive, discutir mais tarde. Com isso, então, inicio a nossa transmissão de hoje, nossa live de hoje, e passo a palavra ao Neto para iniciar as primeiras perguntas, por favor. Doutor César, primeiramente, nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco aí, na sua vasta experiência nessa área, na área médica, de cuidando de pacientes há muitas décadas, como que nós podemos ter algumas atitudes, alguns princípios que nós podemos seguir para termos uma imunidade mais eficaz nesses dias de pandemia? Bom, antes de mais nada, eu acho que é super importante frisar a respeito do estresse. É o estresse que leva a essas alterações todas e que podem evoluir para graves comprometimentos à frente. Lembrando sempre que o estresse na verdade, é um fato na vida. Todo mundo vai passar por estresse. Desde o hominídeo, lá nos nossos antepassados até hoje, existe a situação de estresse. O estresse, na verdade, é uma situação bem estudada por um canadense chamado Hans Selye, e que mostra que é uma resposta a situações que nos surgem e a qual nós não aguardamos.
Ele é definido como qualquer estímulo que interfere com o equilíbrio normal do nosso organismo. Tá? Portanto, qualquer coisinha que saia fora daquilo que nós estamos esperando pode ser a natureza do estresse. O problema é o seguinte, o problema é como reagir ante esse estresse. O que fazer para blindar o nosso corpo ante essa situação de estresse? Aí a saída, né? Se fosse fácil, tranquilo, não teria problema nenhum, mas não é. A gente sabe que não. Existem inúmeras razões, inúmeros motivos para cada um em particular, inclusive que está nos assistindo nesse momento, que pode ser motivo desencadeante de um fator de estresse. O estresse hoje pertence a uma situação bastante complexa, aquilo que já se chama hoje de psiconeuroimunoendócrino farmacologia. Então, como vocês podem ver pelo título, a coisa já fica um pouquinho mais complicada, né? Mas o estresse, ele é o motivo principal hoje pelo qual a nossa imunidade fica alterada. E agora, respondendo à pergunta do Neto. Hoje, se nós não cuidarmos bem dos fatores que levam ao estresse, nós teremos muitas dificuldades em tratar as situações que podem alterar a nossa imunidade. A nossa imunidade, ela depende de inúmeros fatores, entre eles a nossa alimentação, como nós vivemos, como nós enfrentamos as nossas dificuldades, como se encontra a nossa espiritualidade. Hoje a espiritualidade não é só porque estamos falando aqui numa live da igreja, não. Hoje a espiritualidade é um fator mencionado em todos os estudos sérios a respeito de saúde. Portanto, a oração, esse querer ficar bem, viver em comunidade, viver em amizade com os seus irmãos é uma coisa muito importante para o tratamento da própria imunidade, e o enfrentamento, melhor dizendo, da própria imunidade. Tá? Além disso, existem fatores que são muito importantes. A maneira de nós nos alimentarmos também é outro fator importante, porque muitas vezes na correria do dia a dia, nós não nos atentamos a deglutirmos, a mastigarmos adequadamente a alimentação quando comemos a alimentação ideal, porque muitas vezes não comemos a alimentação ideal. Aí, quando falamos de alimentação ideal, estou me referindo a essas comidas que os americanos chamam de junk food, né? Que é essa comida de McDonald's e etc., né? Que são coisas realmente muito difíceis de serem digeridas pelo nosso organismo, que trazem um malefício muito grande. Devemos optar por uma alimentação saudável, criteriosa. Temos que ter momentos de paz, temos que ter momentos de meditação, temos que ter momentos de oração e ajudarmos o nosso corpo, que é muito importante, a ingerir substâncias que possam fazer com que esse nosso sistema imunológico seja protegido e ele seja ativado em um momento de estresse, como, por exemplo, nesse momento triste que estamos vivenciando hoje, que é essa pandemia do coronavírus. Ok, doutor. É muito importante a gente ouvir nas suas palavras iniciais essa questão da relação do estresse com a imunidade deficiente, né? Algo que a gente tem percebido muito nesses dias é uma palavrinha, né, que a gente vê em antropologia, medicina e na própria teologia, que o ser humano é um ser psicossomático, né?
O seu corpo como um todo não está separado da sua alma, das suas emoções. E, então é importante, como o senhor falou, para a nossa própria imunidade. Doutor César, quais alimentos que o senhor poderia nos indicar que seriam os maiores amigos da nossa imunidade, que joga a nossa imunidade lá para cima? Existem alguns alimentos específicos? O senhor poderia nos indicar? Bom, o que é importante é que o Hipócrates já dizia que o nosso alimento pode ser tanto responsável pela nossa saúde como também pela nossa enfermidade, né? Então não é de agora que se sabe que a alimentação é uma coisa muito importante em nossas vidas, né? O que é importante é uma alimentação balanceada. O que é essa alimentação balanceada? Uma alimentação em que você tem os macro e micronutrientes presentes à mesa, né? Temos que ter carboidratos de boa qualidade, gordura de boa qualidade. E aqui, quando falo em gordura, posso mencionar até a banha de porco, por exemplo. Está voltando, graças a Deus, a ser utilizada. A gente lembra quando nós éramos pequenos, ou até antes de você nascer, Neto, nossa alimentação era baseada em banha de porco e ninguém ficava doente. Hoje vem todos esses óleos que vêm aí vendidos no mercado, com uma propaganda intensa por trás, e que começam a surgir essas doenças dos mais diferentes tipos. Era muito difícil a gente ver gente obesa no passado. Era muito difícil a gente ver doença autoimune no passado. Era muito difícil de ver câncer no passado. Existiam, mas eram poucos casos. Hoje, é uma coisa absurda. É a quantidade de gente com problemas, certo? Com problemas de ordem psiquiátrica, neurológica, né? Graves. E não pode ser do acaso isso. Quer dizer, isso tem a ver com o nosso sistema de vida, com a forma como a gente optou por viver. Por isso que é importante uma live como essa enfatizar as pessoas que se preocupem com suas vidas, que se preocupem com o que põem à mesa, com a água que bebem, não só com a água, mas com a qualidade de água que bebem. Dependendo do tipo de água, ela facilita, por exemplo, durante uma alimentação, a absorção maior de minerais e de oligoelementos que estão contidos no alimento. É importante que se diga que alguns alimentos que outrora continham nutrientes, hoje já não tem mais ou tem muito pouco. Então falta selênio na alimentação. A medicina convencional, ela passa por um período de muito questionamento, e eu entendo, a gente aprendeu isso na universidade, que você comendo isso ou aquilo, você não precisa de mais nada. Hoje a gente sabe que as coisas modificaram, existem estudos mostrando, inclusive aqui no Brasil, que existem terras agricultáveis com déficit de magnésio, com déficit de ferro, com déficit de uma porção de minerais. E que, portanto, você, quando come uma determinada substância, acha que está ingerindo uma quantidade suficiente de minerais, não precisa de mais nada. Isso hoje não é uma realidade. Lamentavelmente não é. Deveria ser o ideal, mas não é. Então, o importante é que a gente coma bem, faça uma boa dieta, né? Que haja um descanso e que você, se for necessário, faça uma suplementação daquilo que está fazendo falta no seu organismo. Porque o que leva ao equilíbrio do corpo é o que você ingere e o que você expele. Isso é muito importante. É muito importante, por exemplo, às vezes você precisa desintoxicar de excessos de metais pesados que possam ocorrer. Por exemplo, aqui na nossa região, nós temos regiões, por exemplo, que tem muita agricultura. E a gente sabe que usam pesticidas. Por mais que afirmem que não, usam pesticidas. E esses pesticidas ficam no ar e viajam quilômetros. Né? Como a gente sabe que
que metais pesados como o mercúrio, que são utilizados nos rios lá perto do Amazonas, chegam até aqui no Pantanal. Já existem trabalhos mostrando isso. Portanto, a gente tem que se cuidar, e a gente come esse peixe contaminado com mercúrio, come uma refeição contaminada com chumbo, com cádmio, com alumínio, etc. E com isso interfere em inúmeras situações orgânicas, como, por exemplo, na elaboração dos nossos hormônios, cujo equilíbrio é essencial para a saúde. O que eu quero dizer com isso? As coisas não são tão simples assim. E o que deveria ser mais simples? A forma de nós entendermos que realmente precisamos cuidar de nossa saúde. Cuidar do nosso bem-estar, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, nos alimentando bem, tomando cuidado com exageros, né? Cuidado com atividade física, fazendo uma boa atividade física, fazendo meditações, orações que servir como meditação bem feita. Tudo isso em conjunto, porque não é uma coisa só que é importante. É a reposição de minerais e de oligoelementos, etc., que a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco, né? Mas também, por exemplo, a função intestinal adequada, que a gente pode comentar daqui a pouquinho também. Doutor César, rapidamente, fale para nós uma característica que a água que nós bebemos deveria ter. Uma característica da água. E nós já passamos para o sistema digestivo depois. Um pH alcalino. O pH alcalino, ele é muito importante, e é bom que todo mundo que compre água olhe atrás, como a gente deve olhar sempre atrás de tudo que a gente come, para ver o conteúdo de sal, né? O conteúdo de pesticida, enfim, se tem ou não tem glutamato monossódico. Glutamato, minha gente, é para quem gosta de comida japonesa e que enche de shoyu lá, o shoyu é cheio de glutamato. O shoyu foi elaborado com a finalidade de modificar as papilas gustativas para fazer com que aquele alimento se torne mais gostoso. Olha como são as coisas. Só que ele pode produzir uma série de efeitos colaterais no nosso cérebro, pode alterar a nossa memória, pode dar crise convulsiva, tem pacientes que fazem crise convulsiva. Então, se for usar o shoyu, não sou contra o uso do shoyu, uso o shoyu sem glutamato monossódico, que existe no mercado. E essas coisas são importantes. Agora, voltando à água, Neto, a coisa mais importante é o pH. O pH ácido não é bom, porque o corpo, olha, você acha que você está fazendo uma coisa sensacional tomando um copo d'água, e o teu corpo vai ter que fazer um malabarismo para levantar o pH dessa água para o pH normal, que é um pH que varia entre 7,3 e 7,4. Mais para o lado alcalino, melhor. Então, por isso que eu digo que a pH é uma coisa mais importante, além de algumas outras coisas que podem ter de minerais na água. Mas o pH, na minha opinião, é o mais importante. Quanto de pH? Acima de 7,3, 7,4. E não é infrequente você verificar em rótulos de água, quando eu comecei a me perceber disso, de águas com pH de 3,5, 3,7. E são as águas que a gente compra no mercado. Além do mais, quero chamar a atenção também que essas águas vendidas em plástico, embalagens de plástico, elas viajam, vêm em caminhões, pegam sol, e esses plásticos liberam uma substância chamada bisfenol A, entre tantas outras. Guardem esse nome, bisfenol A, e essa substância é cancerígena. Então vejam, vocês podem tomar uma água que pode provocar câncer. Por que nós temos tanto câncer hoje, que não existia no passado? Que a gente tomava água de bica, água, né, de poço, que não tinham esses problemas. Então, essas coisas todas precisam ser avaliadas.
Tá certo, doutor. Eu acho que ficou bem claro aí o tipo de água que a gente deve tomar e os cuidados que a gente deve ter, que tipo de água a gente está comprando. Doutor, eu me lembro que lá, quando eu conheci, o senhor me indicou um livro, me lembro do autor, acho que era Hélio Povo, foi um professor do senhor, acho que do Rio de Janeiro, na minha memória, e um livro da editora Objetiva chamado o Cérebro Desconhecido, onde ali o autor da importância do sistema digestivo, né, que ele tem até uma certa autonomia na defesa, né, do nosso corpo, na imunidade, até uma certa autonomia do cérebro, e que nós não sabemos nada. Então, fale um pouco da importância do sistema digestivo que funciona bem para termos uma boa proteção do nosso corpo contra enfermidades e doenças, doutor. Eu agradeço essa tua lembrança. É professor Elion, com H, Elion Povo, é um nome meio diferente, já falecido, meu professor, que teve uma importância muito grande em mudança de paradigmas em termos de saúde aqui no Brasil. O professor Elion Povo sempre defendeu essa teoria de que o nosso intestino ele teria um papel muito importante na nossa saúde, como agora está se descobrindo que sim, que realmente tem. Então, nós temos bactérias nos nossos intestinos, e temos bactérias boas, né, do bem, e bactérias do mal. Mas, como em toda situação, existe um equilíbrio, e deve existir um equilíbrio nessas bactérias para que não ocorra nenhum tipo de problema. Nem excesso de bactérias boas, nem excesso de bactérias ruins. Tem um equilíbrio, né, razoável, obviamente com uma maior quantidade de bactérias boas. O que essas bactérias promovem? Elas promovem uma série de coisas. Elas sintetizam substâncias anticancerígenas, bactérias do bem. Elas promovem uma melhor absorção de alimentos pela mucosa, pelas velocidades intestinais. Elas produzem uma série de substâncias, entre as quais a serotonina, que é um mediador da felicidade, que é o que produz, o que o deprimido não tem. O deprimido, o paciente com depressão, ele tem queda da serotonina. A maior parte dos deprimidos tem problemas intestinais. Eles são constipados. Devem melhorar essa função intestinal. Portanto, nós temos os pré-bióticos, que são aquelas substâncias que fornecem alimento às nossas bactérias, e temos os probióticos, que são as bactérias propriamente ditas, que são manipuladas. Hoje existem, inclusive, em farmácias, que são vendidas em pozinhos e que podem ser administradas. E melhora muito a função intestinal. Chamo a atenção para que esse item é extremamente importante para a nossa imunidade. O indivíduo que não tem função intestinal boa, e quando eu falo em função intestinal boa, é que precisa ir ao banheiro com regularidade. Não é de 3 em 3 dias, de 5 em 5 dias, como eu tenho às vezes aqui no consultório. Às vezes o paciente com 15 dias demora para ir ao banheiro. Como é que uma pessoa dessa pode ter saúde? Impossível. Portanto, a gente tem que fazer o possível para que a nossa função intestinal seja regular, seja bem tratada, que a gente se alimente bem, para fazer com que, e impedir com que nós tenhamos problemas. E, inclusive, alterando a nossa imunidade. Pacientes que fazem uso, são operados, fazem uso de antibióticos, de muito anti-inflamatórios, também acabam com a flora bacteriana intestinal. Daí, consequência, a imunidade cai. Então, por isso que algumas vezes a pessoa não tem nada, mas de repente fica doente. Por quê? Porque tomou um antibiótico 1 semana, 2 semanas atrás, um anti-inflamatório, por exemplo. De repente, daí a pouco pega uma gripe tremenda, por um motivo porque caiu a sua imunidade. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, é crucial que a gente cuide bem do nosso intestino, com muito carinho. Tá certo, doutor. Nós temos visto isso tanto em médicos que têm receitado, mas também na internet, às vezes na televisão. Tem se falado muito de 2 vitaminas, vitamina C
e vitamina D, e também do mineral zinco. Eu gostaria que o senhor falasse qual é o papel dessas duas vitaminas C e D na nossa imunidade e o papel também do zinco, e que também o senhor falasse, conforme a sua visão médica, como essas vitaminas e esse mineral podem nos ajudar se o vírus chega até o nosso organismo. Como elas ajudam a combater o vírus Covid? Pois não. Em primeiro lugar, eu gostaria de enaltecer a vitamina D. A vitamina D, na verdade, ela já está sendo considerada um hormônio, ela está subindo de posição, está aumentando a sua importância dentro do organismo. De tão importante que ela é. Ela é importante para o nosso cérebro, é importante para o nosso coração, é importante para a prevenção de inúmeras doenças, inclusive de cânceres. Enfim, é uma imensidão a quantidade de benefícios que a vitamina D produz. Portanto, a quantidade de vitamina D que deve existir no corpo deve ser uma quantidade apreciável. Normalmente, na medicina convencional, se estipulam valores, como em tudo, né? em métodos bioquímicos, de valores. E se acha que até 30, 35 de valores, não vou mencionar valores, porque não há necessidade aqui no momento, de vitamina D, por exemplo. Hoje se sabe que nessa pandemia, nos países nórdicos, lá já se fizeram estudos em que, por exemplo, mostraram que os indivíduos que apresentavam déficit de vitamina D, ou seja, vitamina D baixa, em torno de 15, 20, por exemplo, tinham maior facilidade em adquirir o Covid, esse Covid-19. E, quando pegavam, também a gravidade era maior. Os que tinham níveis mais elevados, eles tinham uma maior dificuldade em adquirir o Covid e, quando adquiriam, a intensidade, vamos dizer assim, desse Covid era menor. Ou seja, o ganho é muito grande para quem tem níveis mais elevados de vitamina D. Portanto, a recomendação para que não só se preocupe em pegar um pouco mais de sol todo mundo, porque nessa correria do dia a dia, a maioria das pessoas não se lembra mais sequer de pegar sol, né? Pegar um solzinho faz bem, né? De 10, 20 minutos, não precisa ser exagerado, e suplementar, se necessário, com a vitamina D. Acho que nesse momento que nós nos encontramos, inclusive a suplementação, a meu ver, se justifica. Certo? A gente, obviamente, não estamos aqui para discutir esse aspecto médico, mas, na minha opinião, acho que as pessoas devem se importar com isso e chamar atenção para a importância dessa suplementação. Eu mesmo tive experiência, a primeira vez que eu comecei a solicitar isso foi em 2004, quando fui no Congresso dos Estados Unidos, cheguei lá, estava todo mundo falando nisso já lá. E voltei para o Brasil e pouquíssima gente falava. Para vocês terem uma ideia, pedi exame aqui, a primeira vez que eu pedi exame aqui em Campo Grande, o farmacêutico me ligou, mas o que é isso que você está pedindo? Né? Para vocês terem uma ideia de como não se utilizava ainda. Isso em 2004, 2005. Hoje todo mundo pede, graças a Deus. Mas o importante é manter níveis mais elevados de vitamina D. Tá? Existe forma de administração por via oral, tem em gotas, tem em pastilhas, tem em cápsulas oleaginosas, tem injeções intramusculares e assim por diante, de acordo com a necessidade de cada um. Tá? Importância da vitamina C. A vitamina C é outra substância extremamente importante para a célula como um todo, é um potente antioxidante. Ela ajuda a tratar os radicais livres, combater os radicais livres do nosso organismo, que são os maiores responsáveis pelas enfermidades que nós temos e adquirimos no decorrer de nossas vidas. Então, a vitamina C ela tem uma importância enorme nisso aí, em várias situações, tá? Em vários lugares, assim,
dentro do nosso organismo. Com relação ao zinco, o zinco ela entra na formação de inúmeras reações químicas do organismo. Inúmeras. E ela é responsável, quando se encontra em níveis normais, pela vamos dizer assim, qualidade da nossa imunidade. Portanto, essas três substâncias, vitamina C, vitamina D e zinco, são realmente, de fato, e enfatizo, muito importantes para a nossa imunidade. Muito bom, doutor César. Vamos aqui também trazer algumas perguntas dos nossos internautas pelo nosso chat aí, né, no nosso canal do YouTube. As pessoas estão perguntando, doutor César, se tomar aquele Yakult, que lá na embalagem fala que tem lactobacilo vivo, se ele vai realmente fazer alguma diferença na flora e quais são os benefícios de suplementar ômega 3 em relação ao sistema imunológico. A gente ouve falar muito do ômega 3 em relação ao sistema nervoso, né? Em relação ao cérebro, memória. O que o senhor poderia falar para nós sobre o Yakult e o ômega 3? Bom, isso são perguntas frequentes, né? O Yakult, ele tem muito pouca bactéria. A ideia, nós temos trilhões de bactérias no intestino. A polinha do Yakult, ela acho que tem 100 mil bactérias, alguma coisa assim. É quase nada. Mas eu sempre digo que tomar Yakult é melhor tomar Yakult. Tá? E lembrar que ele é adocicado. Então, quem tem diabetes ou propensão a ter hiperglicemia, deve tomar cuidado com excessos, né? Uma pessoa vai ter que tomar um balde de Yakult para melhorar a sua flora bacteriana, e não é por aí, né? Não é esse o caminho. Existem outros caminhos bem mais tranquilos do que esse. Mas quem toma o Yakult de forma regular, sem exageros, etc., eu não vejo mal algum, acho um benefício. Acho que existem coisas muito melhores do que o Yakult para poder suplementar as bactérias intestinais, principalmente como probióticos. Né? Em relação ao ômega 3, o ômega 3 é excepcional, porque ele é um potente anti-inflamatório. E o ômega 3, ele pode ser desdobrado numa substância DHA. O DHA, ele é muito importante para o cérebro, tá? Para a memória. Portanto, o ômega 3, ele é muito bom para se tomar com essa finalidade anti-inflamatória para qualquer situação, né? Para qualquer situação. Uma vez eu assisti uma aula de um oftalmologista na Califórnia e ele enfatizou que ele conseguiu, eu nunca consegui comprar isso, né? Colírio de ômega 3 para situações específicas em oftalmologia. Eu fui atrás disso, não consegui comprar. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele quis demonstrar a ideia de que o ômega 3 é muito importante, inclusive para situações oftalmológicas, e que se você não tiver o Covid em gotas, né, o colírio, você pode utilizar por via oral, certo? Às vezes 1 grama é suficiente, às vezes 2 gramas é necessária e às vezes 3 gramas são necessárias. Vai depender da situação clínica. E quem vai nortear isso, obviamente, é o seu médico. Tá? Muito bom, doutor. Doutor, uma pergunta aqui também que chegou pela internet, pelo YouTube. O senhor falou aí de contaminação nos alimentos por metais pesados. A gente sabe que a gente corre o risco disso, a gente não tem como medir isso, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um exame específico, no exame de sangue aparece isso, e se a gente estiver contaminado por metais pesados, como que a gente trata isso? Como a gente faz a desintoxicação desses elementos nocivos para a nossa saúde? Nós temos condições de fazer diagnóstico, sim. Hoje se faz diagnóstico, no passado só se fazia, ainda em alguns lugares se considera padrão ouro, o mineralograma capilar do cabelo. Tá? Mas hoje se faz no sangue também. E a gente consegue bons resultados através do exame do sangue.
Então, não é incomum eu solicitar aqui, por exemplo, em pacientes que moram no interior dessas regiões, dosagens sanguíneas, por exemplo, de cádmio, de chumbo, de alumínio, né, e de mercúrio. E se der positivo, a gente tem que estar assim, nós temos substâncias que podem eliminar esses metais pesados do organismo. Ok. Doutor, deixa eu entrar colocar o senhor aqui numa saia justa. Nós temos visto aí muito debate, né? A gente tem conversado sobre isso, né? O senhor, quem está assistindo a live está percebendo como que o Dr. César é um homem atualizado, que ele não parou de estudar, ele continuou estudando quando ele saiu da faculdade, né? É uma característica que a gente percebe no Dr. César. Mas eu confesso ao senhor que eu tenho estudado muito algumas coisas que têm saído sobre tratamentos aí para o Covid, até porque a gente tem visto pessoas morrerem. E às vezes a gente se pergunta, será que é a melhor medicina? Quando a pessoa chega no hospital e às vezes, como a gente já viu muitos casos, a gente acompanha isso é real, infelizmente isso é real, que as pessoas voltam para casa com um dipirona, um remédio para dor, e fala para a pessoa ficar em casa, esperando, se tiver falta de ar, se tiver uma febre alta, aí volta aqui. Em cima disso, eu quero perguntar para o senhor de maneira bem aberta, para o senhor, médica, na sua experiência agora nos tratamentos COVID, o tratamento precoce, ele funciona? O que o senhor tem a dizer para nós sobre isso? É uma saia justa, hein, Neto? Bom, em 2009, a Organização Mundial de Saúde, quando existiu aquela pandemia do H1N1, já dizia que a humanidade não estava preparada para enfrentar uma pandemia daquele nível, ou para uma nova pandemia. Isso em 2009, nós estamos em 2021. Ou seja, eles estavam certos na época, né? Absolutamente certos. O mundo inteiro estava despreparado para enfrentar uma pandemia como essa. Outra coisa extremamente importante, e isso faz parte da nossa formação nas escolas médicas, é que a gente aprende a tratar doenças, né? Por mais que se enfoque prevenção, etc., a gente acaba tratando doenças, e é a formação do médico. Por mais que se fala que se tem que se prevenir, etc., etc. Então, na verdade, o foco de discussão deveria ser aproveitar este momento, além disso tudo que nós vamos discutir daqui a pouco, é como nos prevenirmos, como nos fortalecermos para evitar com que a gente, ou se pegarmos, que tenhamos menores efeitos colaterais com possíveis futuras pandemias que possam ocorrer e que certamente ocorrerão no futuro. Com relação ao tratamento precoce, agora respondendo a tua pergunta, né, eu tenho a dizer o seguinte: eu vivo aprendendo. E cheguei à conclusão que não é minha, que são de médicos muito mais antigos do que eu, que já sempre diziam que a medicina é a ciência das verdades transitórias. É muito difícil, hoje é difícil, quando uma pessoa acha que tal medicação está funcionando, surge uma outra cepa, não se sabe, apresenta um outro sintoma, uma medicação que era utilizada só com uma determinada finalidade por tantos dias, hoje você já utiliza com um tempo de duração muito maior, em quantidades muito maiores, que jamais se imaginava que se poderia utilizar, porque senão o paciente vir a falecer. E isso não está acontecendo.
Nós estamos frente a uma pandemia. O Conselho Federal de Medicina foi bastante inteligente em dar ao médico a hegemonia, o direito de fazer o tratamento que ele achar correto. Ele deu isso. Ele não criticou nenhum lado nem o outro. Ele não ficou como o PSDB, não. Mas ele foi sábio, porque ele não tirou do médico o direito de optar pelo tratamento que ele achar melhor. Neste momento, o que se verifica é que o tratamento precoce, quando bem utilizado, no momento correto, ele pode sim ter grandes benefícios. Hoje se sabe, por exemplo, que nessa pandemia, que o Covid tem 3 fases. Na primeira fase, se começar imediatamente no início dos sintomas, tem uma diferença brutal do que se você começar no 5º dia, por exemplo, do sintoma. Isso é uma coisa que tem que ser enfatizada. Tem que saber exatamente quando se iniciam os sintomas, mesmo antes de aparecer o resultado do exame. Né? E o que se faz, muitas vezes, a pessoa, por falta de conhecimento ou por uma questão de problemas de falta de leitos hospitalares, então tomam-se atitudes como essa que você mencionou, da qual eu discordo. Tá? Eu acho que o paciente, nessa pandemia, ele tem que ser visto de uma forma mais diferente, porque a gente sabe que se a fase respiratória piorar, fica muito difícil de ocorrer o tratamento e nem todos saem. Alguns pacientes respondem muito bem e outras não respondem muito mal, né? Mesmo com tratamento. Então, eu acho que quanto mais cedo ocorrer o tratamento, melhor. Mas mais ainda, vou mais além. Acho que a prevenção, que é aquilo que nós conversamos no início, tem um papel muito importante, junto com aquilo que é preconizado. Hoje se sabe, por exemplo, que mesmo você tomando as vacinas, você tem que continuar a manter a distância social, você tem que continuar usando máscara quando estiver perto de alguma pessoa, conversando com alguma pessoa, tem que higienizar as mãos. Acho até que essa pandemia vai trazer grandes benefícios e mudanças de comportamentos sociais no mundo inteiro. Isso é bom, vai ser bom, mas não é o suficiente. O suficiente vai ser mudar a cabeça das pessoas para que se preocupem com a sua prevenção, ou seja, com o seu bem-estar físico, espiritual e mental. Aí volta aquilo que você falou, que o ser humano é muito difícil separar a mente do espírito, né, e do físico, não dá. Nós somos uma uníssona, uma coisa só. Isso já se sabe há muito tempo, nós temos doenças psicossomáticas tremendas. Hoje, por exemplo, nós temos síndromes do pânico com muita facilidade em paciente que teve Covid, e mesmo quem não teve o Covid. Só por não ver seus pais, seus avós que estão afastados, as pessoas entram em pânico. Como resultado de uma situação, seja uma reação psicossomática ante uma situação que está vivenciando. Nós somos seres complexos, né? E a gente tem que respeitar isso. Não sei se foi isso que você queria ouvir, Nato. Respondeu, doutor. Pegando um gancho que o senhor acabou de falar da síndrome do pânico, o que nós temos percebido? Que muitas pessoas que têm sido internadas para tratamento da Covid, olhando aqui também para o sistema imunológico delas, aquelas que não conseguem manter um equilíbrio emocional, elas têm sucumbido mais facilmente do que aquelas que conseguem se manterem mais equilibradas em suas emoções. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso, a questão de as emoções estarem influenciando na saúde da pessoa no momento que ela mais precisa que o corpo dela se defenda da maneira mais eficaz?
Eu acho que isso aí é perfeitamente explicável e esperado. Só que como é uma coisa nova, eu tenho assistido alguns debates na internet com colegas do Brasil inteiro, e também agora, dia 14, vai ter amanhã, né? Uma live internacional com pessoas da Espanha, de Portugal, etc., discutindo esses aspectos todos. Porque, além disso, Neto, nós temos aspectos neurológicos, doenças neurológicas surgindo, sabe? Apendicite surgindo, doenças abdominais. Hoje, alguns pacientes apresentam dores abdominais pelo Covid, sem nenhum sintoma respiratório. Então, na verdade, hoje o emocional está tomando uma importância muito grande na resposta de muitos pacientes ante essa pandemia. E, portanto, as pessoas têm que cuidar do seu emocional, com muito carinho, né? Tem que se ocupar, criar um hobby, escutar música, ler livros, se alimentar bem, fazer orações, fazer meditações, enfim, fazer um exercício físico, mas não deixar que a sua mente fique ocupada com pensamentos que não sejam positivos, porque senão as pessoas podem adquirir problemas sérios com relação ao seu emocional. Tá certo, doutor. Doutor, algumas perguntas aqui do YouTube. Alimentos com coloração são antioxidantes ou isso é mito? Segunda pergunta, o próprio, ele é bom para a imunidade? Quais os benefícios dele? Perdão, não ouvi a segunda tua pergunta. A segunda pergunta se fala sobre o própolis. Ele ajuda a imunidade? Quais os benefícios do própolis? Bom, vamos começar pelo própolis. O própolis realmente ele é muito utilizado pelos médicos naturalistas há muitos anos, né, para desinfecção das vias aéreas, e é utilizado também para melhorar a imunidade. Eu acho que não tem por que não utilizar. Eu acho muito bom, acho positivo e deve ser utilizado. Com relação às cores dos alimentos, depende do que ocasiona as cores. Se você colocar um corante, por exemplo, para dar uma cor, precisa ver se esse corante não tem substâncias que podem causar câncer. Existem muitos corantes que são responsáveis, que são cancerígenos, né? Agora, se o alimento tiver aquela cor, e o ideal é, por exemplo, a salada ser a mais colorida possível, como já diziam os nossos avós, é a melhor solução, certo? Mas tem, por exemplo, tirando a cúrcuma, que tem uma cor muito específica, né? E outros alimentos desse tipo, aí, tirando isso, realmente fica um pouco complicado, porque pode ser um corante que pode ter efeitos colaterais indesejáveis ao nosso organismo. Doutor, eu estou aqui falando com o senhor, eu estou me lembrando aqui de uma questão que tem surgido também muito forte na internet. Algumas empresas estão vendendo adesivos na promessa de esses adesivos colocados nos pés, eles tirarem as toxinas do organismo das pessoas. Doutor, isso é real? Isso funciona? Qual a sua opinião sobre isso? Esses adesivos desintoxicantes, isso funciona? Olha, eu não tenho conhecimento disso não, Neto, mas acho pouco provável. Acho pouco provável. Preciso ler sobre isso primeiro, mas a princípio, pouco provável. Porque teria feito muito importante do ponto de vista celular para poder obter essa resposta, né? Então, eu desconheço o conteúdo, por exemplo, desses adesivos, e eu não poderia falar sobre eles, não. Tá? Mas, a princípio, acho um pouquinho que as pessoas deveriam estudar um pouco sobre isso, para ver se
por exemplo, se utilizarem a ressonância como princípio, aí é uma coisa a se pensar, a biorressonância, que é uma forma de terapêutica. Se não for isso, acho um pouco complicado. Tá. Doutor, as pessoas estão fazendo muitas perguntas sobre vacina. Eu tenho acompanhado os atendimentos que o senhor tem feito aqui na nossa cidade, nos teleatendimentos, e algumas pessoas, infelizmente, estavam contaminadas, assintomáticas, e elas acabaram sendo vacinadas. E, alguns dias depois, elas começaram a apresentar os sintomas da Covid. O que o senhor poderia explanar para nós sobre aquilo que o senhor já tiver o domínio, né? Da cobertura das vacinas, questões das novas cepas, o cuidado de estar com alguma doença, por exemplo, se está com Covid, pode tomar a vacina? Uma outra dúvida que tem surgido agora, pessoas que acabaram de pegar Covid, elas podem tomar a gripe H1N1 ou não pode? Quanto tempo tem que esperar, se estão contaminados, para tomar a vacina? Neto, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida no momento. Primeiro porque as vacinas são vários tipos de vacinas que temos à disposição no mercado. A especificidade varia muito entre uma e outra, né? E o que se observa até o momento é que algumas pessoas adquiriram o Covid após a segunda dose da vacina, outras após a primeira dose da vacina. Fica muito difícil de falar alguma coisa porque você não sabe, por exemplo, qual sintoma a pessoa já se encontrava. Ela poderia ter tomado a vacina por onde já estava em início de Covid, e se manifestado após. E se imputa à vacina o aparecimento do Covid. A gente não sabe ainda. Existem hipóteses sobre esse assunto, mas ainda não se sabe com certeza. O que se sabe é que, por enquanto, por uma questão de bom senso, de precaução, é bom não vacinar logo após a aquisição do Covid. Se pegou o Covid, faz sua quarentena, aguarda um pouco para depois vacinar. A mesma coisa com H1N1, certo? Porque você pode, por uma questão de queda de imunidade, você ter problemas sérios. Então, manda aguardar um pouco. Tá? Não quero me ater muito a esses problemas, porque estão causando discussões homéricas, inclusive na área médica. Acho, na minha opinião particular, acho que a solução é a vacina, será a vacina, mas provavelmente não uma dessas vacinas que nós estamos aqui hoje. Porque é impraticável, na minha opinião, modesta opinião, em tão pouco tempo, essas indústrias farmacêuticas já colocaram à disposição do mercado vacinas tão complexas ante uma situação tão nova como essa pandemia do Covid-19. A gente sabe que todas as outras vacinas das outras épocas demorou-se muito tempo. A mais rápida de todas demorou 4 anos, né? E hoje, apesar de toda a tecnologia, eu ainda acho que um tempo aceitável seria em torno de 1 ano e meio, 2 anos, para você ter uma vacina confiável e que possa fazer das indústrias farmacêuticas fazerem os devidos estudos nas populações-alvo, né, com os N, que a gente chama, com o número de pessoas estudadas, desde os mais idosos até os mais novos. Aí responderia a tua pergunta inicial sobre crianças. Aí poderíamos ter mais condições de responder a essas dúvidas todas. Na minha opinião, então, ainda é cedo, mas respondendo a essas perguntas, eu acho que quem teve o Covid deve aguardar um pouco para ser vacinado posteriormente. Tá certo, doutor. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: quando a questão de tomar por muito tempo a medicação,
o corpo pode se acostumar com esse composto e no futuro, se eu precisar tomar ele de novo, ele não ser eficaz? Como é que é essa relação dentro da farmacologia, doutor? Qual exemplo? Por exemplo, um expectorante, tomar de uso contínuo e depois, se precisar, ele vai ser menos eficaz por ter um uso contínuo por muitos meses? Eu não vejo por que eu uso contínuo. Não vejo. Como não vejo o porquê de utilizar antibiótico de uso contínuo. É claro que se você tiver situações como essa, tem pessoas, por exemplo, que tomam, por qualquer motivo, tomam um anti-inflamatório. Por qualquer razão é motivo para tomar um anti-inflamatório. Tem pessoas, por exemplo, que tomam xaropes, né, leite de magnésia, por exemplo. Essas pessoas assim. Né? E é óbvio que depois, a hora que precisarem, vai precisar de mais, uma dose maior. Farmacologicamente, a gente chama isso de indução enzimática, que é produzido por essas substâncias, que vai precisar de umas doses maiores, porque vão produzir um quadro chamado de tolerância medicamentosa. Isso pode acontecer com qualquer substância. Sim. Doutor, aproveitando aqui o seu conhecimento, o que o senhor diria para aquelas pessoas que têm o costume de tomar qualquer coisa, toma anti-inflamatório e toma Dorflex, como se estivesse como se estivesse comendo uma fruta? Parece que é uma coisa tão natural e qualquer coisa anti-inflamatório e Dorflex. O que o senhor diria? Quais os malefícios que isso traz para a nossa saúde? Que órgãos são atingidos no nosso corpo? O grande problema que eu vejo, Neto, é o seguinte: a falta de fechar o diagnóstico. Tem que fechar o diagnóstico, saber o porquê que essa pessoa está sentindo dor. Qual é a causa dessa dor? Porque quando você tem esse tipo de atitude, você acaba mascarando a dor. Essa dor continua, vamos dizer assim, dormindo, certo? Por um certo período. Depois ela desperta novamente, toma outra dose do Dorflex, como você mencionou, melhora, e uma situação provável, por exemplo, de uma artrose, de alguma luxação, de algum distúrbio muscular, etc., pode estar se prejudicando, pode estar aumentando, por falta de um diagnóstico, fechar um diagnóstico. Acho que o bom senso manda. Hoje é tão fácil buscar uma ajuda de um médico para fazer um diagnóstico. Hoje nós temos tantos métodos de semiologia, temos ultrassons que fazem diagnóstico de partes moles para ver se é uma doença muscular, ressonâncias, temos tomografias, temos exames bioquímicos, enfim, por diante. Nas mãos de um bom médico, essas coisas são bem resolvidas. Eu não vejo sentido na pessoa tomar, sem uma orientação médica, esses medicamentos de forma mais ou menos contínua e sem muita indicação. Doutor, caminhando aqui para o final da nossa live, boa, eu já estou aqui com um tema para a nossa próxima live, tá? E no final aqui a gente vai divulgar, né? Doutor, é isso aí. Logo nós vamos ter outra live para o senhor. Doutor, como que fica pessoas que estão aí com a tireoide, que não estão bem reguladas, mesmo que tomam medicamento para tireoide, mas ela não é regulada, principalmente no hipotireoidismo, vai influenciar a imunidade dessas pessoas? Até porque nós temos muitas pessoas no nosso meio que tomam remédio para tireoide. Sim. Primeira coisa, nas mãos de um bom médico, você sabe que, por exemplo, não é só a tireoide que você tem que checar. O sistema hormonal, ela é relacionada como se fosse uma orquestra sinfônica, em que cada um dos elementos integrantes, eles têm uma importância enorme no som final que sai. Portanto, os hormônios, eles fazem uma sinfonia, compõem uma sinfonia. E, por exemplo, um problema tiroidiano pode ser devido ao problema da suprarrenal. Então, se você trata a tireoide e não trata a suprarrenal, você não resolve o problema da tireoide. Se você trata a tireoide e ela está com déficit de macro e micronutrientes, que são necessários para o seu metabolismo,
Ela não vai melhorar do hipotireoidismo. Se tiver pesticida no ambiente, né, vai ter alterações e vai ter problemas para resolver o problema da tireoide. E a tireoide é importante para o metabolismo, portanto, ela tem, como tudo no organismo, ela tem importância enorme dentro dessa questão da imunidade também. Ela tem participação nisso. Tá? Doutor, nós queremos aqui agradecer por esse tempo aqui bom na sua presença, né? Podendo beber da sua sapiência, né? Que o senhor tem adquirido pela bondade e graça de Deus. E gostaria que o senhor deixasse aqui uma palavra final para nós, que sou uma pessoa muito entusiasta, o senhor sempre está tratando seus pacientes não apenas na questão das enfermidades, mas também falando ao coração deles. Então, deixe uma palavra final para nós aqui, falando aos nossos corações, alguns conselhos finais sobre imunidade, como se prevenir da Covid. Fica à vontade. Muito obrigado, Neto. Muita amabilidade sua. E eu apenas gostaria de dizer a todos que se cuidem, né? Que vivam, aproveitem esses momentos de pandemia para aprenderem, para nós todos aprendermos a conviver mais em família, a conviver mais dando valores às coisas que realmente são importantes na vida. Começarem a pensar muito na transitoriedade nossa aqui na Terra, como passageiros, né? E que eu acho que essa pandemia ela deve servir para nos mostrar isso também, e tem mostrado isso mais ou menos no mundo inteiro. Sabermos viver mais como uma sociedade humana, em que nós nos preocupemos mais com os outros, né, do que apenas com o nosso próprio umbigo. Porque é isso que a sociedade moderna faz, que as pessoas se preocupem consigo mesmas. Nós temos que sair dessa coisa, aproveitar esses momentos difíceis para termos um contato maior com Deus, né, com os nossos amigos, com as nossas famílias. Eu tinha um professor que assisti uma aula brilhante dele, um neurologista, e ele mostrava na aula dele que era sobre a importância do cérebro e suas reações, e ele mostrava na aula dele, junto com a ressonância, como se encontrava a ressonância de determinados cerebrais responsáveis pelas emoções, como é que o indivíduo se sentia quando, por exemplo, ele estava perto de amigos. Parecia uma coisa florida, assim, uma coisa linda. Quando ele se encontrava perto dos seus familiares, quando ele estava feliz, orando, por exemplo. Fantástico. Ou seja, o cérebro gosta de coisas boas. Então vamos aproveitar essa pandemia para a gente gostar mais de nós mesmos, de nossas famílias, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, e vamos ganhando com isso. Estamos sofrendo no momento, mas nós vamos sair ganhando com isso, podem ter certeza. Muito obrigado a todos pela paciência, e eu agradeço de coração ao Neto pelo convite, e a todas pela atenção e pela paciência. Muito obrigado. Doutor César, nós que agradecemos, nós da Comunidade Cristã da Graça e todos os treslagoenses que com certeza acompanharam essa belíssima live, cheia de sabedoria, de coração, de um médico que eu sei por experiência própria, que trata os pacientes de maneira muito sensível, muito de perto, e com certeza nós estaremos novamente juntos em uma live que até já tinha comentado com o senhor anteriormente, para falarmos sobre o tratamento pós-Covid. Infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade após a doença, e a gente não vê quase nenhuma informação, uma coisa muito nova. E dizer também para vocês de Três Lagoas e região, que eu estou em tratativas com o Dr. César para viabilizar que ele venha atender em nossa querida cidade, pelo menos aí uma vez por mês, para poder estar atendendo as nossas necessidades médicas.
doutor César, por tudo. Deus continue te abençoando e usando a sua vida. E Obrigado. um abraço também para todos que acompanharam conosco aí. Que Deus continue protegendo a sua vida. E que você lembre-se, ficou doente, não se automedique. Procure um médico, procure alguém que você confie e tenha uma relação ali para aprender e você ser tratado e voltar à sua normalidade e que Deus possa proteger todos nós da Covid. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.